Oi, gente, bom dia, como vai vocês? Espero que estejam tudo bem. Queria mostrar para vocês, ó, isso daqui, ó. Isso. Vou pegar mais uma. Isso daqui, ó. Isso daqui são potinhos que eu faço de caldinho, de sopa. Gente, eu gosto muito de caldinhos e sopa. Eu abuso disso, certo? Mas só que os meus caldinhos e sopa que eu faço, eles são bem nutritivos, viu? Qualquer dia eu já falei. Eu tô me preparando para fazer uma receita. Das receitas que eu faço, receita de coisas que eu gosto, eu procuro estar adaptando para uma forma mais saudável. Para não ter assim muito carboidrato, muita gordura, né? Porque o propósito é perder peso, o propósito é emagrecer. É muito bom ter esses potinhos, ó. Você pode ver que esse potinho, ó, não sei se dá pra ver, ele tem um pouquinho de macarrão. Ele não tem batata. O que que tem aqui, ó? Eu fiz com frango, né? Com frango, com legumes. Mas os legumes que eu coloquei foi só cenoura, foi abobrinha e chuchu. E eu não coloquei batata, porque eu já queria colocar um pouco de macarrão. Se eu fosse colocar batata, eu não ia colocar um pouquinho de macarrão. É bem pouco, mas eu coloquei. Às vezes vocês podem achar a minha dieta um pouco restrita, mas um porém que eu também, além de me preocupar com as calorias, eu me preocupo também com o carboidrato. E eu, como diabética tipo 2, eu tenho que tomar cuidado com isso, com o excesso de carboidrato. Então, de repente, uma dieta que seria normal para qualquer pessoa que tinha só o propósito de emagrecer, aí tudo bem, mas a pessoa que tem diabetes, ela tem que se preocupar não só com as calorias, também com os carboidratos, né, dos alimentos. Então, por isso, eu faço assim, se eu for comer, me deu vontade de comer arroz e feijão, eu não vou comer arroz, feijão, batata, farofa, macarrão, não. Se eu quero comer arroz e feijão, eu vou comer arroz e feijão com proteína, né, que é da carne, e vegetais, né? Começar com uma boa salada, uma porção de legumes, carne e arroz e feijão. Se eu quisesse comer macarrão, então eu ia tirar o arroz e o feijão. E se eu quisesse comer batata, eu não ia comer nem arroz e feijão, nem ia colocar no meu prato. Aí avião passando. Se eu fosse comer batata, eu posso comer batata, né? Tanto a batata doce como a inglesa, posso comer. Eu parei com esse negócio de tanta restrição. Conforme eu fui aprendendo, eu vi que eu posso ir adaptando certas coisas na minha alimentação, né? Porque não adianta a gente se restringir de tudo, porque você faz loucura e depois vai comer até o que não deve. Então é melhor saber adaptar esses alimentos da forma como nós ingerimos ele. Então, se eu for comer batata, eu não vou pôr no meu prato nem arroz, nem feijão, nem farofa e essas coisas, né? Eu vou procurar, até batata frita, se você quiser, você pode comer um pouco. Mas tem coisa, né, que a gente tá no propósito de perder peso, que a gente dá para passar um pouquinho. Dá para deixar um final de semana, né, para você relaxar um pouco mais e comer, de repente, até um doce ou alguma coisa, mas tem que tomar cuidado que quando a gente abre essa janela aí um pouco mais no final de semana, para não ingerir muita coisa, para não botar a perder tudo que você conseguiu durante a semana. Então é importante a gente ter consciência disso, né? E ter moderação, ser moderada nas coisas que comer. Então eu vi que eu falo que eu vou compartilhando com vocês tudo que eu estou aprendendo e tudo que eu estou fazendo, porque eu vejo que as coisas que eu estou fazendo, aplicando, não está me impedindo de perder peso. Eu comecei de uma forma tão rigorosa e com tanto medo por causa da diabetes, mas hoje eu relaxei mais. Relaxei mais assim, dentro do que é permitido para mim. A outra coisa também, que é muito importante que eu procuro ter, eu não como doces. Tem muito doces aí low carb, doces saudáveis, que a pessoa pode até comer. Acho que é a coisa mais de doce que eu comi, saindo um pouco das frutas, porque eu consumo as frutas, mexerica, morango, mamão, e o que mais que eu gosto? Mexerica, mamão, tem mais uma coisa, goiaba, né? Mas que eu gosto mais é mexerica, eu chupo muito mexerica, eu gosto demais. E mamão também, é o que mais como eu tenho. De vez em quando eu como goiaba, e às vezes eu como morango.
Outro dia eu tava afim de comer um doce, eu peguei um creme de leite, nem foi light, viu, gente? Foi um creme de leite, comprei uma caixinha de morango, piquei, lavei, piquei o morango, pus dentro de um copo, né, de uma vasilhinha, e pus o creme de leite. E coloquei eu gosto de comer o morango puro, mas dessa vez eu quis comer tipo um doce. Pinguei umas gotinhas de adoçante. Gente, foi tão gostoso. Foi bom porque eu comi, foi tudo bem e não teve problema nenhuma. Não deu pico de insulina, de glicose, né, como fala, da diabetes. Outro dia eu comi um pouquinho de mingau de aveia também, foi com farelo de aveia, né, para próxima comer de aveia. E nem foi leite desnatado, e eu medi a minha glicose depois, ela deu, depois de quase 2 horas que eu tinha comido, fazia pouco mais de 1 hora, eu fui ver, né, tava, sabe em quanto? Em 89. Em 89, sendo que quando eu comecei essa dieta, a minha ligada, ela tava dando de 140. Isso em jejum. Agora eu já tinha tomado meu café da manhã com mingau de aveia, com leite normal, nem foi leite, só foi o açúcar que eu coloquei, o xilitol, né? Não é o açúcar, eu não uso açúcar branco, eu não como doce, certo? E eu não como alimento também pesado à noite, o máximo que eu como é até 6 horas da tarde, e então tinha dado 140 da outra vez que eu fiz, né? Quando constou a diabetes tipo 2. Mas com a adaptação que eu fiz, às vezes até sai um pouco, né? Às vezes não sou tão rigorosa assim, e mesmo assim não afeta a perda de peso e não afeta a diabetes também. Eu fico no intervalo mais ou menos de 14 horas sem comer, porque eu paro, às vezes 5h30, às vezes 6 horas da tarde, já parei até 5 horas, gente. Eu só vou comer às 8 horas do outro dia. Hoje eu até passei das 8, uma manhã de domingo eu até passei das 8. Agora já é 9 e tantas, agora que eu terminei de tomar café. E o meu café foi 2 fatias de pão integral e eu comi linguiça calabresa, viu? Eu cortei bem fininha a linguiça calabresa, só pus ela no azeite, passei lá um pouquinho do lado, do outro. Pus no meio do pão, coloquei 2 folhas de alface, coloquei 3 rodelas de tomate, chá com adoçante e me alimentei. E foi muito bom. E agora eu vou precisar sair, eu vou fazer uma caminhada, porque não é dia de eu fazer caminhada, mas como eu preciso ir para os mercados lá na avenida, que é aqui perto da minha casa, mas é uma boa caminhada de ida e volta, né? Porque tem os mercadinhos aqui, mas eu vou nesse mercado que é grande, lá embaixo, que eu pego mais promoção. Então, já essas calorias que eu consumi agora também já vai embora, certo? Então, mas mesmo se eu não fosse sair, não tem problema nenhum. E outra dica importante, tenha sempre alimento saudável para quando você sentir vontade de comer algo mais. Eu geralmente não janto, mas se acontecer de noite, ou lá para 6 horas, até se for 7 horas, eu querer comer, eu vou nos meus caldinhos que eu tenho sempre na geladeira. E aqui é bem nutritivo, você faz de legumes, você pode... Esse aqui eu não bati no liquidificador, certo? Mas tenha sempre nos seus caldinhos vegetais e uma fonte de proteína, que pode ser frango, pode ser carne de vaca, carne de porco. O importante é você ter uma fonte de proteína também e os vegetais. Você pode bater no liquidificador ou pode simplesmente também tá assim. Dessa vez eu não bati. Eu gosto muito de caldinho batido, né? Mas essa vez tá mais uma sopa mesmo. E também tem a fruta, sabe? Não precisa ser, procura ter maçã, ter kiwi, para quem gosta, eu não gosto. É outro que eu esqueci o nome, que é um nome estranho aí. Aquelas frutinhas, sabe? Frutinhas vermelhas, maçã, uva, você pode ter também, mas no meu caso não é muito aconselhável por causa do ar. Não é muito, eu não prefiro não. Para mim eu prefiro não. Eu prefiro ter laranja, mexerica, melão, mamão, morango, sabe? Essas frutas assim, né? Assim, manga, eu gosto de manga também. Manga é de vez em quando, certo? Banana, toma um pouco de cuidado, porque ela também é rica em carboidrato. Então, como eu já consumo carboidrato logo de manhã, que é pelo pão, mas até o pão, você viu que dá para comer, você sabendo comer o pão. Se eu for pegar um pãozinho francês, por exemplo, aqui, ó,
tem pãozinho francês. O meu esposo come de manhã. Pãozinho francês. Meus netos, quando estão aqui, também comem. É uma coisa que eu posso comer, mas eu como uma vez ou outra. E se eu for comer o pãozinho francês, eu gosto mais, como eu disse para vocês, isso aqui, ó, o pão integral, porque eu tenho mais controle. E o pãozinho francês é o meu fraco. Então eu procuro nem estar quase comendo. Mas quando eu quero comer, é do mesmo jeito que eu como esse daqui, ó. Do mesmo jeito. Eu coloco ovo, eu coloco verdura, né? Porque ele sustenta bem você não vai querer que você vai se sentir cheia já. E uma coisa que eu digo sempre, se hidrate, tome bastante água, que é uma beleza para o funcionamento do seu intestino, principalmente se você está numa dieta alimentar, numa reeducação alimentar, com certeza vai estar comendo muitos vegetais, muitas fibras. E fibra sem água, gente, é com intestino preso. Então, melhor não, tome bastante água, certo? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Qualquer dia eu faço vários caldinhos, eu tenho umas receitas de tudo que eu gosto de comer. Eu estou procurando adaptar de um jeito que eu possa comer sem ter problema com a diabetes. E que eu continue perdendo peso. Qualquer dia eu vou falar para vocês como eu faço meu caldo verde, como eu faço meu caldo de abóbora. Acho que eu já falei, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui no próximo vídeo, tá? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. São coisas que eu vou adaptando para minha vida e tá dando certo, gente, porque eu já tô abaixo dos 100 quilos. Né? Teve uma abençoada que escreveu assim, que acho que eu não tô nem com 99, que eu tô com 98. Eu acredito que sim, viu? Porque quando eu fui pesar, eu tava de calça comprida, eu tava com uma blusa por baixo e eu tava com outra blusa por cima. E eu tava com uma bolsa. E quando eu subi na balança, tinha dado 100 quilos. Aí eu tava com a bolsa, eu tirei a minha bolsa que eu tinha ido, com a bolsa, com coisa na bolsa, eu tirei a bolsa, pus a bolsa assim do lado. Só de eu ter tirado a bolsa, que a minha bolsa tinha as coisas, gente, já deu 99,650 gramas. Agora, se eu tirasse tênis, e se eu tirasse a blusa que eu tava usando por cima da outra blusa, e se eu também ainda não tivesse tomado café, como ela disse, se pese sempre com a mesma roupa, ou então assim que você se levanta, sem nada, né? Então eu já tinha tomado café, eu tava com bolsas, eu tava com blusa de frio, foi assim que eu me pesei. Então acredito sim, mas eu vou comprar uma balança se Deus quiser. Para o mês eu vou ver se eu compro uma na Shopee. E vai dar certo. Eu vou saber exatamente quanto que eu estou pesando. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Quando eu tiver mais dicas, eu dou aqui para vocês. Mas tem, assim, opções de alimento saudável. Porque na hora que dá vontade de você comer, você tem ali uma fruta, você tem outra fruta, você tem um caldinho, pedacinhos de carne ali, ou alguma coisa ali temperadinha, tudo que é permitido você comer dentro da sua dieta, dentro da sua reeducação alimentar. Então você pode ter essas opções, porque não vão te engordar, porque você não vai fazer loucura de ir lá comprar uma caixa de bombom, encomendar uma pizza, coisa assim. Eu gosto muito de pizza e eu vou testar uma receita de pizza low carb, ou mais adaptada aí. E se eu gostar, eu trago receita aqui das coisas que eu gosto. Tem muitas coisas, eu provo muitas receitas, gente, mas eu não trago, porque se é coisa que eu não gosto, eu nem trago, certo? Mas de repente eu trago, né? Porque de repente é meu gosto, eu não gosto, vocês podem gostar, né? Mas tudo que eu vou trazer aqui, eu já vou ter provado, ter testado e vou falar para vocês, tá bom? Então era isso, tem opções saudáveis para você, quando dá aquela vontade de comer, tem aquela compulsão alimentar, você vai para cima das coisas que é permitido você comer, tá bom? Era isso, tá? Espero ter ajudado vocês com essa dica. Hoje eu nem mostrei meu café, né, gente? Porque é tudo a mesma coisa, o mesmo dia. A única diferença hoje que, ao invés do ovo, eu cortei por linguiça calabresa, né? E tava muito gostoso. Tchau. Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo.